com vocês. Eu sei que é uma pergunta já batida, mas vou aproveitar para fazer, sobre, não sei se os percalços, mas talvez como vocês acreditam que chegaram nessa posição de destaque que vocês duas têm em organizações muito importantes e sendo mulheres também. Foi tão difícil quanto se imagina? Ou então, enfim, qual é o panorama para quem está nos vendo e nos ouvindo também saber que, ó, dessa forma, tenho referências que chegaram lá, naquele ponto de destaque. Quer que eu comece? Pode. A gente conversou bastante também behind the scenes um pouco sobre isso. Me considero teve bastante privilégio, mas também bastante trabalho, né, para fazer isso acontecer. Sinto que normalmente, por exemplo, em temas de inovação e de disrupção, onde a gente trabalha, tem muito de questionar. Você precisa questionar. E isso não é tão comum do que as pessoas pensam ou esperam das mulheres tradicionalmente. Então, isso talvez seja um pouco diferente. E se trazemos a ordem da interseccionalidade e da idade também, quando você começa a sua carreira e está nesses temas que tem que questionar, e sendo muito novo, talvez é como, o que essa pessoa está fazendo? Mas em empresas mais tradicionais, com pessoas de muitos anos fazendo de uma mesma forma, é como, para aí, que onda? E o que a gente faz para resolver isso? Ser consistente. Então, ter claro o objetivo, entender da companhia e entender que queremos chegar ao mesmo objetivo, que é um bom resultado para a empresa e nos divertir no caminho e aprender e ser melhores profissionais. Então, isso quando você vai mostrando e ajudando ao outro, que você não confronta ou não questiona porque você é rebelde, senão porque tem um objetivo, acho que vai dando muito certo. E compartilhando com outros. O racional, então, tem que ser muito bem delineado e demonstrado. E a gente fala muito de consciência organizacional, né? Uma palavra um pouco engessada, mas é entender como manejar cada situação e entender para onde e com quem você tem que estar de uma forma, com quem de outra, sempre mantendo a sua ética, obviamente, e o norte do objetivo, né? Eu acho que duas características essenciais que eu diria, principalmente para mulheres, adaptabilidade e resiliência. E são características que a mulher já tem facilidade, né? Então, assim, ser resiliente. Resiliente por quê? Porque você vai passar por muitos desafios, você vai ser confrontada, você vai ser questionada, você vai ter que se provar constantemente. Então, ser resiliente é muito importante. E a adaptabilidade, justamente porque não adianta você ser... Eu vou usar uma figura de linguagem, uma rebelde sem causa, né? Assim, eu vou me posicionar, eu vou confrontar e tal, porque assim vai dar certo. Não é, porque depende do cenário que você está inserido, depende do meio que você está inserido, você tem que saber se adaptar. Não deixar de se posicionar, mas se posicionar de uma forma que vai ser recebida pelo seu interlocutor, pelo seu líder, pela empresa, dependendo da empresa que você tiver, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante para você galgar caminhos e não simplesmente falar assim, é isso que eu acredito e eu vou, e eu sou rebelde, e eu vou demonstrar dessa forma e tal. Então, assim, porque ao longo deste caminho, ninguém cresce sozinho, isso é um fato. Então, ao longo deste caminho, esse caminho vai sendo facilitado por outras pessoas, naturalmente. Então, se você sabe jogar as peças, se você sabe se adaptar, essas pessoas elas vão entender isso e elas vão enxergar isso. E aí elas vão abrir esse caminho para você. Então, é importante também se saber que o eu não existe dentro de uma empresa. Você nunca vai estar sozinha. Você nunca vai crescer sozinho. Mesmo que você não tenha uma equipe, você vai fazer parte de uma equipe. Você vai ter um líder. Então, o fruto do seu trabalho é o fruto do trabalho de todo mundo. Então, você tem que ter resiliência para entender que cada um tem o seu tempo de execução das coisas, que cada um tem a sua forma de pensar e você tem que estar ali resiliente para aquilo, e adaptabilidade para adaptar ao jeito do outro também. Que aí esse outro pode te ajudar a chegar em outros patamares, né? Então, acho que é muito isso. E, Ornella, você chegou a comentar hoje mais cedo, quando a gente conversava, que em inovação é tudo muito difícil. E casa totalmente com o que a Giovana falou da resiliência, né? Primeiro, por que é tão difícil? E, assim, na sua trajetória, a resiliência, ela se materializou em que momentos? Bom, eu acho que é difícil porque
se você parte do princípio da economia de energia, o nosso cérebro quer ir para um caminho de direito, né? De economia de energia e de esforço. Então, mudar as coisas já é sair desse status quo. Então, para você já ter que mudar, implica um esforço. Às vezes são coisas simples, às vezes, quando pensamos em processos, em novos produtos, em novos desenvolvimentos, é mais difícil. E porque, às vezes, os incentivos não estão alinhados. Nós, como área de inovação, temos esse objetivo, mas os outros têm que vender mais ou desenvolver mais outra coisa. Então, isso não conversa necessariamente. Então, nós temos que mostrar que isso vale a pena e fazer o processo de uma maneira fatiada e, como ela falou, gerar confiança nas pessoas para que venham no nosso espaço e poder criarmos juntos e que depois o ganho é de todos, não só da área de inovação. Eu sinto que essa resiliência tem que estar no dia todo, por isso as pessoas de inovação, seja mulher, homem, de qualquer grupo que seja, tem um skill nesse sentido que é super, super valioso, né? E pensando em momentos que temos que demonstrar resiliência, é justamente assim, quando vem e fala, isso não vai dar certo. Ou, por exemplo, trazem um desafio para a gente, trazemos uma solução bem pequenininha, escala mínima, e falando, ok, qual é a escala que eu consigo produzir dessa coisa, dessa tecnologia que vocês estão trazendo? E, na verdade, é uma ideia, uma coisa que está super se desenvolvendo. Então, como poder mostrar esse potencial é um desafio interessante e a gente tem metodologias para isso, temos feito de algumas formas. Nesse sentido, vocês já levaram muita porta na cara? O não, antes de provar que aquela ideia, que aquela solução fazia sentido, impactava o negócio, enfim, traria um benefício para o consumidor? Acho que é o que a gente mais leva no dia a dia, né? Assim, quando a gente fala de taxa de sucesso de projetos de inovação, a gente tem um percentual abaixo de 30% de projetos que vão dar certo, né? Então, imagina, eu vou levar um portfólio de 10 projetos e 3 desses 10 projetos vão dar certo. Mas eu investi nos 10. Né? Eu corri risco nos 10. Então, os outros 7 não deram certo por quê? Ou porque alguém não correu o risco suficiente, não quis pagar para ver um segundo estágio, não achou que era ligado suficientemente ao core business. Então, a gente tem muito disso, sim. Quando a gente fala de inovação, é o que a Ornella falou, é mudança, né? Para mudar é muito difícil. As pessoas não mudam intuitivamente, instintivamente. Hoje eu acordei e eu decidi que eu vou ser diferente. Vou inovar. Isso é só 1º de janeiro, né? Que você quer fazer tudo diferente. Exatamente. Então, quando você chega dentro da indústria, e aí você fala assim, olha, eu sei que tem 20 anos que você faz esse processo dessa forma e que você acha que está dando certo, mas agora eu vou te apresentar esse processo aqui. Porque ele vai ser mais rápido e ele vai gerar mais ganhos. Vamos experimentar? Não. Só quer te bater, né? Não. Tem 20 anos que eu faço e dá certo. Trazendo para uma realidade de todo mundo que não está no mundo da inovação, é como hoje a sua avó fala assim, meu filho, mas eu te criei com leite de vaca desde 1 mês de idade e você tá aí dessa forma que você tá. Por que hoje você tem que comprar fórmula e dar pro seu filho? Por que hoje tem essas frescuras todas? É mais ou menos esse mindset que a gente tem, né? Então é difícil, não é fácil você mudar, você inovar. Então, o que mais tem é porta na cara, eu acho, dentro dessa área que a gente trabalha. E por isso que ela falou, né? A resiliência é tão importante, porque a gente vai levar muito mais não do que sim.